Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Alexandre, eu sou educador financeiro, contador e ajudo pessoas a melhorarem a sua vida financeira. E aqui hoje nosso tema vai ser crenças. Cara, todo mundo precisa acreditar em alguma coisa. Todos nós precisamos acreditar em alguma coisa para que as coisas realmente aconteçam, para que as coisas realmente prosperem em nossas vidas. E aí, quando a gente fala de crença, a coisa mais comum que vem à mente é a crença em Deus, é a crença religiosa, é a crença em alguma coisa superior. E o legal, né? Que quando a gente fala em Deus, não existe uma pessoa que já viu Deus, tocou em Deus, ou alguma prova real, eu digo real física ou científica, que ele existe. Porém, você acredita em Deus. E como todos nós sabemos que existe um ser superior, mas por mais que nós saibamos que existe, é difícil a gente falar que ele está lá, né? Então, aonde que está a nossa crença? A nossa crença está aqui, interna. Então, a crença, na verdade, é o que nós acreditamos. E eu não estou tirando nenhuma conclusão se existe ou não existe. Não é esse o nosso tema aqui. Mas é que precisamos acreditar. E como é que nós chegamos a uma conclusão? Porque isso foi imposto, isso foi colocado na nossa educação, isso foi colocado de uma forma que nós nos levamos a acreditar que aquele ser superior ele existe. Então vamos acreditar que ele existe. E o que acontece? Quem nunca ouviu, se você for uma criança ruim, você não vai para o céu. Se você fizer coisa de errada, Deus não vai te aceitar. Então, é nessas crenças que nós precisamos acreditar que existe um ser superior para nós nos comportarmos de uma maneira específica, né? Então, quando a gente fala em crenças, não somente na questão religiosa, mas em tudo na vida nós temos crença. Crença, crer que eu me inscrevi para um emprego e que aquele emprego vai ser o melhor emprego naquele momento para mim. E você precisa acreditar que ele vai ser o melhor emprego. Você precisa acreditar que aquele emprego vai ser o emprego ideal para você. Mesmo que depois ele seja uma merda, mas você precisa acreditar nele. Você precisa fazer parte de que ele vai ser aquele emprego uau. Então, a gente está falando de crenças aqui e, como tudo na vida, a gente tem muitas crenças, boas e ruins. Então imagina você acreditar que alguém lá atrás te falou assim, filho, filha, ou pai, mãe, não importa, alguém te disse em algum momento que dinheiro não vai trazer felicidade para você, que a felicidade está dentro de você. Cara, qual é o sacrifício, ou qual é o trabalho, ou qual é a expectativa que você vai ter para você realmente ter dinheiro no bolso e acreditar que o dinheiro ele não vai te trazer felicidade? Nenhuma. Então, quando a gente fala que ouve, né? A gente não fala, a gente ouve que dinheiro não traz felicidade, é uma crença que no seu interior, lá dentro de você, você já está acreditando que não adianta você ter dinheiro para ser feliz. E você acredita mesmo que dinheiro não traz felicidade? Lá no fundo, pensa aquela pessoa que um dia te falou que dinheiro não traz felicidade para você. Olhando hoje, como uma pessoa adulta, como uma pessoa que já tem uma experiência de vida, o dinheiro vai poder te deixar um pouco mais feliz? Ele não vai poder te comprar a felicidade, mas ele vai trazer a felicidade para você, você vai poder dormir mais tranquilo, você vai poder conquistar bens materiais que você sonha e não consegue. Então, essa é uma crença, é muito popular esse ditado, né? Talvez imitado até mesmo por uma pessoa que tivesse muito dinheiro, que para não ter ambição, para que ele não fosse roubado, eu nem conheço essa história, estou aqui chutando. Mas você acredita mesmo que dinheiro não te traz felicidade, não te deixa mais feliz, não te coloca numa posição muito mais alegre na vida? Se eu tivesse mais dinheiro,
eu não sei se eu seria muito mais feliz, mas eu teria muito mais condições de ter momentos felizes. Acredito que essa sim é uma verdade. Então, e a gente escuta coisas absurdas ao longo da nossa vida. Então, se não traz felicidade, eu acho que é uma mentira, mas que ele te traz muito mais momentos. Hoje o dia tá nublado, tá começando a esfriar, a gente está mudando de estação, mas se você pudesse ir para um local com sol agora, tomar aquele sol, tomar uma cerveja, tomar um sorvete com seu filho, com seu marido, companheiro, amigo, amiga, você não ia para um local bem longe só para ter uma paisagem diferente da que você está vivendo hoje? Quando você recebe aquela foto, uau, nossa, que lugar lindo. Se você tivesse condições financeiras para partir nesse momento, sem pensar no dinheiro, sem pensar em condições, sem pensar em nada, você não iria para um local desse? Viver aquele momento espetacular com a pessoa que você quer, com a pessoa que você gosta, né? Seja numa praia, seja num chalé, numa montanha, seja onde for, seja num parque, não importa. Seja na França, seja nos Estados Unidos, não importa. É pegar o jatinho e partir, você não tem que se preocupar com nada. Então o dinheiro pode ser que ele não te dê a felicidade plena, mas ele vai te trazer momentos muito mais felizes. Entende? E para isso que a gente está falando hoje, com o tema ao sol, falar nisso, deixa eu até abrir aqui para não ficar com esse... E para isso, eu não digo que você precisa ter rios de dinheiros para acontecer, mas eu quero que você entenda que a crença que te colocaram lá, não sei se você tem essa crença, mas é muito comum, e que algumas pessoas realmente acreditam lá no fundo, não no racional, mas lá no fundo do inconsciente, que se você tiver muito dinheiro, você vai ser uma pessoa ruim, você vai ser gananciosa, você vai ser uma pessoa que vai mudar a sua vida. Claro que vai. Você vai viajar, você vai ter novos amigos, diferente dos que são hoje, e se for uma amizade verdadeira, você não vai abandonar esses amigos de hoje. Não é a ausência ou o excesso de dinheiro que você tem que vai te trazer amizade verdadeira. Então, a felicidade talvez não esteja no dinheiro, mas no que ele te proporcione. Então, quando eu falo dessa crença específica, é a maior crença, é a maior mentira que eu já ouvi, que por isso que eu acho que foi realmente inventado por um rico, porque assim, deve ser muito bom, né? Você poder falar, hoje eu vou tomar café na França, depois eu vou jantar na Alemanha e voltar para o Brasil amanhã de manhã. Putz, deve ser maravilhoso. Quem sabe nós não possamos vivenciar isso um dia. Mas para isso a gente precisa mudar a nossa mentalidade. Que o dinheiro pode te trazer momentos felizes, né? Essa é uma crença doída. Outra crença que também é muito doída, e que eu na educação financeira eu converso muito com as pessoas justamente para mostrar que para você fazer investimentos, você não precisa de ter muito dinheiro, você precisa ter disciplina. E para você ter disciplina, você precisa se organizar. E hoje, você pode fazer investimento a partir de R$40. Você pode comprar fundos do Tesouro Nacional com menos do que R$40. Entende? E o que isso significa, Alexandre? Que ele vai te pagar uma média de 14% ao ano, muito mais do que a poupança, né? E com uma garantia muito grande. Então, quando a pessoa fala, Alexandre, eu não ganho o suficiente, nunca me sobra dinheiro. R$40 a gente está falando. Eu não estou falando de... E não é a quantidade que eu estou falando aqui. Eu estou falando da ação de você começar. Se você não começar, você sempre vai colocar essa desculpa. Você sempre vai falar que não ganha o suficiente. Você sempre vai colocar uma crença, né, de novo aqui, que você não ganha o suficiente para poder fazer investimentos. E não é verdade. Deixa de comprar uma pizza no mês, já é o suficiente para você fazer um investimento. Quem participou aqui do Desafio Secreto notou lá nos gastos fantasmas que a gente gasta mais do que a gente imagina. Organize suas finanças. Eu garanto para você que você vai conseguir
fazer um investimento de pelo menos R$40. Alexandre, esse mês só me sobrou R$10, não tem problema, coloca na poupança. Não deixa o dinheiro parado. Isso já é um investimento. Se sobra só R$10 por mês, não tem problema. Hoje, se você nunca fez isso, porque você tem essa crença de que não ganha o suficiente, mas que te sobra R$10 por mês, o que você vai fazer? Coloca na poupança, coloca num fundo, deixa lá no CDB, entende? Só que no final do mês, do ano, você já vai ter R$120. É melhor do que falar que você não consegue fazer nada. Então, a desculpa, a sua crença, está em quê? Está em acreditar que você não é capaz de fazer. E você tem que acreditar, você tem que crer que você é capaz de fazer. A galinha, ela não come um saco de milho de uma vez, ela come de grão em grão. Não tem aquele ditado lá que é de grão em grão, que a galinha enche o papo? Então, mesma coisa. Ninguém está pedindo para você tirar R$1 milhão e fazer um investimento. Não, a partir de qualquer valor você já começa a investir. E não é a quantidade, é a constância. Se daqui a um ano você vai falar, Alexandre, eu não consegui guardar nada. Então você não conseguiu guardar nada. Mas se você começar hoje e falar, Alexandre, hoje eu quero guardar R$10, amanhã 15, depois 20, depois 50. Então imagina lá no final de um período de 12 meses, quanto que você não vai ter guardado. E o mais legal, você vai ter guardado esse dinheiro e ele vai estar rendendo um pouquinho. Se for na poupança, ele está ali rendendo quase a mesma coisa que a inflação. Se for num outro investimento, ele pode render um pouquinho mais. Entende? Então, é doído falar que a pessoa não tem condições de começar a investir. Então, o investimento não é você colocar todo o dinheiro ali e falar isso vai acontecer, isso vai mudar minha vida. Não, vai mudar sua vida a ação de investir. Vai mudar sua vida quando você mudar a sua cabeça, mudar aqui dentro e falar, agora eu sou capaz, eu creio que vou conseguir e fazer ações para que você consiga. Porque da boca para fora você não vai conseguir mesmo. Aí eu não tenho dinheiro, aí esse mês não me sobrou nada. Mas você compra... Eu adoro falar da pizza, tá, gente? Porque a pizza é um produto que é uma delícia, é difícil de ser substituído um produto igual a pizza e tem um parâmetro ali de valor que é bem parecido com todas as regiões. Então, assim, R$60 uma pizza. Se for uma pizza com refrigerante, ou com vinho, ou com uma cerveja, você pode colocar 70, 80, 90, 120, não importa, mas eu tô falando só da pizza. Então, se você guardar o dinheiro de uma pizza por mês, você consegue fazer um investimento no valor de uma pizza por mês. E a gente está falando de um único mês. Mês que vem, vamos pensar a mesma coisa. Eu vou abrir mão dessa pizza porque eu tenho um objetivo. Então, se você não crer, se você não sonhar, se você não pensar no amanhã o que você quer, você nunca vai ter um objetivo para chegar lá. Então, o que você precisa de hoje? O que você quer acreditar que você vai conseguir amanhã? Eu quero trocar de carro. Ok, então comece a juntar dinheiro para quando você tiver uma quantidade considerável, não pagar tantos juros. Então acredite que você é capaz, você consegue e que você vai conseguir chegar lá num determinado ponto, você vai ter um dinheiro guardado para um objetivo. Se você não fizer isso, você não vai sair do lugar, você vai ficar estagnado aqui. Vai ficar exatamente do jeito que está. Então, Alexandre, eu já tenho essa constância de investir, maravilha, o que você pode melhorar? Pensar no investimento que rende um pouquinho melhor, mudar um pouquinho. Então, é você crer que é possível fazer alterações. Da mesma forma que te colocaram essa crença de que você não ganha o suficiente para poder ser uma investidora, um investidor, você precisa crer em você, acreditar em você, e eu que estou falando, você é capaz de fazer. Pode acreditar que vai dar certo, você vai conseguir e consegue, né? Então, acredite muito no que você é capaz, que você é, entende? Então, uma outra crença que é bem popular, né, que as pessoas falam,
ao longo do tempo, eu já ouvi diversas crenças. Uma outra é que eu tenho que gastar o dinheiro para ser feliz. Aí entra naquela contradição de guardar e de gastar. O que eu vou fazer nesse momento? Eu preciso realmente gastar todo o dinheiro hoje, de uma única vez, para que eu tenha aqueles momentos felizes? Então talvez essa ideia não seja 100% verdade. Gastar dinheiro é bom? É maravilhoso quando você consegue realizar sonhos, realizar objetivos, ter as coisas que você almeja. Isso é importante. E para isso que o dinheiro serve. O dinheiro serve para gastar, para poupar, para doar, para investir. Então, ele tem as suas funções. E se você seguir esse ciclo, você sempre será uma pessoa próspera. Então, o que você precisa para mudar, para entender que você não precisa gastar todo o dinheiro? Você pode sim pensar no amanhã. O que você precisa hoje para mudar a sua condição para que você tenha motivação para continuar ou para dar início a uma nova vida financeira? Então, gastar o dinheiro é importante, porém, poupar é importante, investir é importante, doar é importante, e você precisa ter esse ciclo, né? Uma crença também que é bastante arriscada, a gente está falando lá do investimento, é a questão de investir, né? Quando a gente fala em investir, a gente está falando em poupar, guardar e ganhar sobre um determinado investimento. Então, quando nós falamos lá que investir o dinheiro é arriscado, sim, dependendo do investimento que você fizer, existe risco. Hoje, tem dois grandes grupos de investimento. Os de risco e os que não têm risco. E quais são? Vou melhorar isso ainda. Não é nem esses dois grupos de risco e não risco. É de renda variável e não variável. O que é essa renda variável? Variável é quando você colocou uma quantidade de dinheiro aqui, ela pode fazer isso, ir para cima ou para baixo. Isso são rendas variáveis, entende? E o que é a renda que não é variável? É uma renda fixa. Ela só vai aqui, ó. De pouquinho em pouquinho ela vai subindo. Isso são rendas variáveis, isso são rendas fixas. Investimentos que têm rendimento fixo. Fixo como? Ele só vai para cima. Só que ele rende um pouquinho, é igual a poupança. A poupança não é um rendimento variável, ela só tende a aumentar. Entende? E a renda fixa, que é a poupança, ela sobe sempre um pouquinho por mês. Tão pouquinho, né? Que é absurdo. E que ela acompanha a inflação, ela acompanha a Selic, ela acompanha algumas regras que fazem ela render pouco. Mas tem investimentos hoje que rendem menos. E esse é o primeiro grupo. CDB, CDI, poupança, esses são os mais comuns e fundos de investimento são os mais comuns de renda fixa, que elas vão render pouquinho, mas vão render sempre. E quais são as de renda variável? A mais comum é a ação, né? Quando você entra lá na plataforma, um home broker, uma plataforma de investimento, e que ela vai te dar a opção de comprar ações. E o que vai acontecer com essas ações? Elas podem subir de preço e você ganha dinheiro, opa, né? Cutim, entrou dinheiro na conta, ou ela pode cair de preço e aí você perde dinheiro. Entende? Então, por isso que, para algumas pessoas, entender que investir é arriscado é quando a gente fala de determinados investimentos. E quando você participa comigo de uma mentoria, eu vou explicar exatamente quais são os riscos que você pode ter. Vamos falar sempre do risco que você vai ter. Ó, esse investimento aqui é risco zero. Você vai ganhar pouquinho por mês, mas você vai ganhar constante. Mais do que a poupança. Esse daqui, você pode ganhar ou você pode perder. Abro até a minha conta quando é assim. Só para mostrar como é que funciona. Aqueles gráficos da Bolsa de Valores, né? É bem interessante. Porém, esses são os investimentos de risco. Eu não tenho como controlar. Vira e mexe, essa semana ligou um primo meu aqui e falou assim: Alexandre, quero fazer investimento. Qual que você me indica? Nenhum. Deixa o dinheiro do jeito que está. Eu não indico nenhum tipo de investimento. Se você não tiver um objetivo,
não vai ter investimento. Entende? Por que eu não indico? Porque eu não quero que a pessoa simplesmente pegue o dinheiro que ela tem, coloque lá e fale assim, Alexandre, agora eu perdi o dinheiro. Né? Por isso que lá na minha mentoria eu vou explicar para você tomar a sua decisão. Eu não sou consultor financeiro. Então por isso que eu não posso te indicar. Precisa de um consultor financeiro? Dentro dos bancos de investimentos existem dezenas lá. Se você pedir um lá, ele está prontamente para te atender. Só que ele também se exime de toda a responsabilidade que ele fala. Entende? Não adianta ele falar assim, pode comprar a ação da XYZ que você vai se dar bem. Ele te recomenda. E eu, assim, melhor do que isso, eu vou te ensinar a escolher os caminhos. Então, investimento não tem risco. Investimento investimento tem risco, mas depende do investimento que você vai fazer. Entende? Então, quando as pessoas lá atrás falam, eu não vou investir em outros investimentos porque a poupança é o único investimento seguro. Isso é mito, isso é mentira. Existem dezenas aí, posso rolar páginas e mais páginas dentro do meu banco de investimento, que você vai ver que tem, posso falar que centenas de tipos de investimento que não tem risco, ou tem risco baixo, ou tem risco um pouco mais alto, ou tem alto risco. Entende? Então, é muito relativo isso. Então, outra crença quebrada aqui. Investimento é arriscado desde que você não conheça onde você vai estar colocando. Tá pensando em investir ações sendo que você nunca fez? Cara, não faça isso porque você pode vir a perder dinheiro. É complicado. Então, não faça esse tipo de investimento. Vem conhecer primeiro os tipos de investimento. Então, aí sim eu falo que é arriscado. Aí a crença ela é válida. Se você nunca fez, se você não tem noção nenhuma, aí tem um risco. Né? Então, nesse quesito de investimento que é arriscado para quem não conhece, para quem não tem vivência, para quem nunca fez, para quem acha que só existe a poupança, aí sim. Mas se não, ele não é arriscado, ele é seguro. Todos os bancos trabalham com uma certa segurança. Quando você olha lá, baixo risco, existem algumas empresas fora que são independentes que vão realmente calcular o tipo de risco que aquele investimento ele apresenta. Tá? Outra crença que não bate para mim. As dívidas são normais. Cara, será que dívidas são normais? Mais ou menos. A gente precisa ser bem realista. Eu acho que você fazer E o que é uma dívida, né? Vamos pensar. Comprei um imóvel, eu tenho uma dívida. Comprei um carro, eu tenho uma dívida. Mas é uma dívida calculada. Você, para progredir, para você evoluir, você quis ter aquele bem naquela condição de financiamento. Então, é normal? Para algumas pessoas, às vezes é até necessário ter uma dívida e para você conquistar alguma coisa. Dá para planejar para comprar à vista? É muito mais difícil, mas é possível. Entende? Então, quando a gente fala que as dívidas são normais, que sem dívida o pobre precisa de ter dívida para ter alguma coisa, não é verdade isso. Não acredita nisso, que isso não é verdade. Então, durante muito tempo, e eu ainda faço isso, quando eu quero comprar alguma coisa, normalmente eu junto primeiro o dinheiro para depois comprar. Olha só que louco, né? Então, eu quero ter um objetivo de trocar um celular. Então, eu vou juntar o dinheiro para comprar o celular. Primeiro, eu vou pagar à vista, eu vou pagar bem mais barato. Ou um pouco mais barato. E qualquer economia é uma economia. Não vou correr o risco, aí a gente já está emendando até mesmo uma que eu chamo de... Como que é o nome? Putz, deu um branco agora. Quando você começa a acumular muita dívida no cartão de crédito, certo? Putz, agora falhou, mas ok. Quando você começa a colocar muita dívida, muitos parcelamentos em cima do cartão de crédito, isso se torna uma armadilha financeira. Aí a gente saiu naturalmente. Então está se tornando uma armadilha financeira. Comprei um celular em 10 vezes. Para mim, ok.
um celular em 10 vezes. Depois eu vou lá e comprei um computador em mais 12 vezes. Então vai encavalar essas duas dívidas. Comprei, fiz a manutenção do carro e paguei em 6 vezes. Você percebe que as parcelas estão começando a se acumular? E isso se torna um risco para você? Então, depende da dívida, ela é saudável. Dependendo da quantidade de dívidas que você começa a parcelar, começa a não ser saudável. Aí você já está entrando num outro mérito que está fazendo uma bola de neve, que está gerando uma armadilha financeira, que é o acúmulo de parcelas dentro do cartão de crédito. E isso não é saudável. Então aí as dívidas começam a deixar de ser normais para te causar um problema. Então não é ter um objetivo. Entende? Mas aí é um outro caso, é um momento de uma outra live para a gente falar das armadilhas financeiras. Mas aqui, voltando das crenças, a crença sim, das dívidas, é uma crença que talvez para você faça muito sentido. E lembra, a crença é uma coisa que te colocaram lá atrás, não importa o que. Escreve aqui se você tem alguma crença que está encruada lá dentro, sabe? Eu comecei falando de religiosidade para a gente poder explicar melhor o que é crença, mas você tem alguma crença que está ferida lá dentro, que não quer sair, que impede do seu crescimento financeiro? Tem alguma coisa? Alguém já te disse alguma coisa assim extremamente absurda que você não é capaz? Olha só que crença que veio agora. A gente nasceu pobre, a gente tem que assumir que a gente é pobre. Olha, que absurdo isso. Então a gente tem que acreditar que a nossa condição financeira é essa e não vai mudar. Nossa, falar isso para um filho, ouvir isso nos dias de hoje, falar isso para um filho, cortar as asas dele de crescimento, é terrível, é castrar uma pessoa no talo. Então, não castre seus filhos, não tirem os sonhos dele, não deixe que ele faça o destino da vida deles. Porque é terrível falar que a gente nasceu pobre e a gente vai ser pobre para o resto da vida. Tudo pode ser mudado. Basta você crer, acreditar lá no fundo que é possível e que você vai fazer isso acontecer. Então, crenças... vou falar uma coisa aqui que talvez muitos nem concordem. É o passarinho em cima da árvore cantando. Que lindo. Então, crenças são situações que te colocaram para o seu bem naquele momento, né? E que viraram coisas que não fazem sentido talvez para você hoje. Essa questão de falar aqui da condição financeira, que a gente é pobre, que a gente nasceu pobre e que a gente vai ser pobre e que não adianta fazer nada, é mentira. Isso é uma baita de uma mentira. Só está aqui dentro de você para você poder mudar isso. Só você pode mudar isso. E talvez mudar isso sozinho seja difícil. Talvez mudar isso com uma pessoa te orientando, te dando o caminho, te mostrando mais do que uma opção, te mostrando outras opções que muitas vezes a gente não consegue nem enxergar outras opções, seja muito mais fácil. Então, eu como educador financeiro, eu quero mostrar para você que existem muitas crenças. Eu fiz algumas listas de crenças aqui, mas existem muitas crenças aí que está no interior das pessoas, que está no interior de muita gente que foram castradas quando cresceram. E muitas vezes castradas até mesmo pelos pais. E não com a má intenção de que não tivesse a intenção de que a pessoa prosperasse. Mas porque eles também tinham as crenças dele que foram impostas por outras pessoas, que eles aprenderam que a pessoa, para crescer na vida, ela tem que acordar cedo, né? Não tenha... Quem Deus ajuda, quem cedo madruga. Cara, você acha mesmo que tem pessoas aí que acordam todos os dias cedo e não passa dificuldade financeira? Por quê? Deus está castigando? Não sei. Fez alguma coisa de errado ou porque está lá dentro dele que a vida dele é assim, ele assumiu que tem que ser assim e vai ser assim para o resto da vida? Enquanto ele estiver pensando dessa forma, ele não vai mudar. Agora o sol chegou, hein? Com vontade. Que lindo. Entende? Então, tudo está dentro de você.
Você só vai conseguir fazer a mudança se você quiser, se você acreditar, se você tiver realmente convicção que aquilo é possível mudar. Mudar com uma organização financeira, mudar fazendo uma relação de gastos, de ganhos. Isso sim vai fazer a grande diferença na sua vida. E eu não tenho dúvida nenhuma que esse é o primeiro passo que você precisa dar para que você evolua financeiramente, para que você caminhe, para que você suba um degrau, para que você saia do ponto que você está com um olhar para o ponto que você quer chegar. Então, esse é o primeiro caminho, sem sombra de dúvida, acreditar que é possível. Uma das primeiras pessoas que eu atendi na educação financeira, não vou falar o nome naturalmente, mas ela estava com uma dívida e a gente estava tentando renegociar a dívida dela. Quando a gente terminou as sessões, sempre fui muito claro com isso, que eu não estou aqui para acabar com a dívida dela. Né? Eu vou ajudar, eu vou negociar, vou ensinar como renegociar a dívida, eu vou dar o caminho para que você faça, porque eu não posso. Oi, tudo bom? Eu estou aqui em nome da fulana de tal, eu quero renegociar a dívida. Ligar para o banco, primeiro que existe sigilo bancário, existe uma série de coisas que eu não posso tomar à frente de uma pessoa para tomar as decisões dela. Ela precisa fazer isso. Ela vai até o banco, conversa com o gerente, passa as instruções que eu passei para ela, faça o que precisa ser feito e eu dou o caminho das pedras. Mas quem precisa realmente fazer é a pessoa. Então, quando nós terminamos uma sessão, o atendimento da mentoria, ela me falou o seguinte: Alexandre, o que você falou para mim é verdade. Eu não consegui finalizar com a minha dívida. Mas hoje eu olho para frente e eu consigo ter a perspectiva que isso vai passar. Olha só que legal. Olha só que coisa linda de ouvir isso. E não é que eu falhei quando ela chegou para mim e falou que ela estava com problema, estava com dívidas, estava com nome negativado. É legal não. É bom ouvir a pessoa que ela tem essa questão, cuidar dessa questão, mas o mais importante que resolver é dar esperança que aquilo é possível resolver. E ela caminhou, e ela foi, entende? Então, eu não quero que você, quando vem aqui para a minha mentoria, fique uma pessoa dependente de mim. Alexandre, agora, o que eu vou fazer? E agora, qual que é o próximo passo? Eu vou ensinar você a tomar as decisões. Eu vou te ensinar a tomar uma ação que vai melhorar a sua vida financeira. Eu vou poder preencher para você uma planilha, um orçamento ou budget, não importa o nome. Eu não vou poder preencher para você, mas eu vou te ensinar o que você colocar lá, como você colocar lá. Entende? Então, esse é o meu trabalho. Mas primeira coisa de tudo é você se livrar dessas crenças que não te levam a lugar nenhum. Essas crenças são as piores possíveis para qualquer ser humano. E, inclusive, qualquer crença, ela tem o seu lado bom e ela tem o seu lado ruim. Então, eu não quero que nenhuma crença que você recebeu lá na sua infância, na juventude, no seu crescimento, no seu desenvolvimento, te interfira no seu processo de crescimento. Lembra que eu falei lá no início, eu falei até de Deus. Muitas pessoas, inúmeras pessoas nesse planeta acreditam em Deus. Só que nunca ninguém tocou em Deus, nunca existiu uma condição que pudesse caracterizar que ele realmente existiu. Eu não tô tirando a sua fé, lembrando disso. Eu só estou informando que você não precisa ver para crer. Então, se você olhar para o céu agora, com esse céu que está nublado, mas que o sol está vindo assim com uma força total, eu não vou conseguir enxergar Deus. Então, é essa a questão, é o crer. Se você crê em Deus, você acredita que Ele existe, mas você não precisa ver Deus para saber que Ele existe, você pode sentir. E as crenças estão aqui dentro, é o sentir mesmo. É sentir que aquilo ali é possível de você acreditar e mudar. Você consegue me entender com isso? Conseguiu? Fez sentido para você quando eu falo das crenças? Quando eu falo da condição que
muitas vezes falaram coisas para você e que você realmente acreditou naquele momento e que fazia sentido naquele momento, mas que hoje não precisa mais fazer sentido? Amassar, pegar uma bolinha, fazer uma cesta ainda. Não precisa disso. Se liberte dessas crenças. Essas crenças atrapalham. Essas crenças atrapalham muito o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. Entende? Então, quero que você reflita, quero que você pense nas crenças que sempre te fizeram mal, né? As crenças que fazem bem, ok, vamos permanecer, mas as que fizeram mal, desconsidere. Jogue fora. Mude. Comece a pensar em que você é capaz de fazer as coisas por você. Que você é a pessoa mais importante para você começar a ter essa mudança. Começar a fazer coisas diferentes, acreditar que você vai conseguir fazer coisas diferentes, isso é o mais importante nesse momento. Senão a gente vai ficar nadando e nunca chega na praia. Então é importante a gente olhar para as crenças sim e ver o que faz sentido hoje ou não. Faz uma listinha, coloca aí as crenças que você acredita, coloca todas que você já ouviu falar. Dinheiro não traz felicidade, eu sou pobre, eu vou morrer pobre, investimento é coisa de risco, é coisa de rico. Escreve aí tudo que é crença que você um dia chegou a acreditar, que a partir desse momento eu tenho certeza que você não vai mais acreditar. Ou que você vai fazer um exercício mental para que isso seja aqui, ó, incorporado aqui, que isso não faz mais parte de você. Tá bom? Gostou desse vídeo? Curta, compartilhe. Eu acho que é importante a gente compartilhar esse vídeo que fala de coisas boas. Isso daqui, esse tipo de trabalho é um trabalho que traz clareza para algumas pessoas. E se fizer sentido para você, se não fizer sentido, ignora. Mas eu queria muito que você compartilhasse esse vídeo com aquela pessoa que tem alguns pensamentos desse que nós conversamos aqui. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.